Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os benfeitores espirituais possam nos abençoar e se manter entre nós. É sempre com muita alegria que me dirijo a cada um de vocês nessa parceria semanal que nós temos, eu, a Web Rádio Fraternidade e cada um de vocês, ouvintes, parceiros, internautas, dessa emissora do bem na internet, que ajuda diariamente a construir um mundo melhor. Nós já ultrapassamos a marca de 60 programas trabalhando a temática ao encontro de Jesus. E hoje, particularmente, eu quero falar de transformação moral. Quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, lá no item 4, há uma frase lapidar do insigne codificador Allan Kardec. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Eu penso que vocês já conhecem essa frase, porque ela é muito estudada nos nossos estudos espíritas, nas nossas casas de uma maneira geral, mas hoje eu quero mergulhar um pouco nela. Porque vejam, reconhece o espírita pela sua transformação moral. Não é por se declarar espírita, não é por conhecer as obras espíritas, é pela nossa transformação moral. Porque a função da religião é propiciar com que a pessoa, o ser humano, se torne uma pessoa melhor. Daí, não importa a cor do nosso credo. Não importa efetivamente se eu estou na religião A ou na religião B. O importante é que, escolhendo a minha proposta religiosa, eu possa efetivamente me transformar. Ser alguém mais afável ao bem, alguém que efetivamente ama, que perdoa as pessoas. O importante também não é decorar todos os versos da Bíblia ou conhecer de cor e salteado as questões básicas dos livros espíritas. O importante é que nós internalizemos tudo isso e modifiquemos o padrão dos nossos sentimentos, para nos conectar com as pessoas, para estarmos no mundo como instrumentos da paz. Então, o que vale nas nossas vidas como a verdadeira proposta religiosa é que nós possamos nos reformar intimamente e possamos ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Mas há nessa frase também um pronome possessivo, sua. E quando a gente para pensar, os pronomes possessivos eles têm um certo grau de dubiedade, porque esse sua refere-se ao meu ou refere-se ao seu. Porque muitos de nós queremos transformar as outras pessoas. Queremos corrigir o outro, o familiar, o colega da repartição de trabalho. Queremos corrigir o mundo, mas nós temos o dever de corrigir a nós mesmos. Porque quando a gente quer corrigir as outras pessoas, nós nos tornamos coaches espíritas, quando a mensagem é para nós. Somos nós que precisamos nos corrigir, olhar para nós mesmos, verificar os pontos que precisam ser melhorados, as arestas passíveis de serem corrigidas e fazer esse voo da nossa libertação. Mas, usualmente, nós ainda nos comportamos como aqueles que ficam vigiando as outras pessoas, quando cada um está no seu melhor momento. Tem o direito de ser como é. A nós não cabe ser o censor da vida de ninguém. É muito curioso que às vezes a gente vai assistir uma palestra ou um estudo e, gostando da fala de determinado orador ou da proposta do estudo, a gente pensa, nossa, mamãe deveria estar aqui porque essa palestra foi para ela. Não, a palestra foi para nós. É porque nós projetamos as coisas que precisam ser melhoradas nas outras pessoas, mas os pontos passíveis de melhoramento estão em nós. É curioso que às vezes nós fazemos o culto do Evangelho no lar e pegamos um livro para ler. Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, onde há uma lição formidável, a paciência.
E quando se abre a lição, às vezes o marido olha para a esposa e diz assim: tá vendo? Abri uma mensagem para você. Para você não. Responde a esposa se tiver um pouco de bom humor. Foi você que abriu. É você que precisa internalizar a mensagem que os benfeitores mandaram. Daí, meus amigos, que nós possamos dar aos outros o direito e o tempo de ser quem eles são. A nós não compete ficar vigiando, tomando conta da vida de ninguém, mas com relação a nós mesmos, que nós nos esforcemos por ser cada vez melhores, cada vez mais compromissados com o bem, cada vez mais comprometidos com o amor que nos ensinou Jesus. Porque ainda hoje vige a máxima que é a proposta magna da doutrina espírita. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Eu ainda quero desenvolver um outro ponto dessa frase, porque muitos de nós queremos já estar prontos, melhorados do dia para a noite, mas não é assim que funciona. A própria frase de Allan Kardec ela é pedagógica, pelos esforços que empreende. O que isso quer dizer? Nós damos um passo, depois damos outro passo, porque ser espírita é um esforço. Ser espírita e cristão é a mesma coisa, tá, gente? Porque o espírita é cristão. Nós nos categorizamos pelos esforços, não pelo resultado já pronto. Porque a gente cai, somos espíritos imperfeitos, mas ao cairmos, nós nos levantamos. A misericórdia de Deus nos soergue e nos dá novas possibilidades. Pensemos nisso e sigamos a cada dia procurando a nossa transformação moral. Eu quero lhes fazer uma pergunta. Por que Jesus apareceu por primeiro, depois da sua morte orgânica, a Maria de Magdala? Pensem. Eu vou ler uma página do benfeitor Emmanuel e depois nós vamos construir juntos a resposta. A página está nesse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida. A lição é a de número 92. Ela é intitulada Madalena. O verso que Emmanuel explora está em João capítulo 20, verso 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Mestre. Dos mais significativos fatos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena, em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador, como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde. Por quê? A consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas. Permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Jesus para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no calvário redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre, primeiramente, a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecer que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem.
e ninguém como Maria de Magdala houvera transformado a sua vida à luz do Evangelho Redentor. Já conseguem saber a resposta? Por que Jesus apareceu por primeiro a Maria de Magdala após a sua morte? Porque Maria de Magdala foi aquela que fez os maiores esforços em prol da sua transformação moral. Jesus quis privilegiar esse esforço de Miriam de Migdal, falando em hebraico Maria de Magdala, ou simplesmente Madalena, porque as mulheres de Magdala eram conhecidas como as mulheres magdalenas, que com o tempo viraram as Madalenas. Pensemos em Paulo. De fato, ele perseguia os cristãos, mandou apedrejar Estevão, mas ele já era uma pessoa nobre, que precisou apenas mudar o curso do culto da lei rígida de Moisés para a lei do amor de Jesus. Pensemos nos apóstolos. Por mais que fossem homens rudes, homens ignorantes, também já tinham proximidade com Jesus. Pensemos na mãe, Maria. Maria era uma das mulheres mais amorosas que o Evangelho pôde registrar. E Maria de Magdala? Conforme o Evangelho de Lucas, portadora de 7 demônios, foi curada por Jesus. Conforme Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma cortesã que após um colóquio, uma fala com Jesus na casinha de Simão Pedro em Cafarnaum, muda a sua vida. Daí, Jesus privilegia aparecer à mulher que fez o maior esforço de transformação, que fez a maior luta dentro da arena da própria alma por vencer os próprios vícios. E nós entendemos porque reconhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pela sua transformação moral. E diz o benfeitor Emmanuel que ainda hoje o Evangelho é o código de ouro para a luz das almas transformadas para o bem. É isso que o Evangelho vem fazer com cada um de nós. Não é a proposta que a gente simplesmente decore o Evangelho. Decore os livros espíritas, que a gente louve com os lábios, mas que efetivamente, à semelhança de Maria de Magdala, nós nos transformemos. Nós possamos olhar onde estão os nossos vícios, os nossos equívocos, e comecemos hoje o nosso melhor momento, aqui, o nosso melhor lugar, a fazer os esforços por nos tornarmos pessoas melhores. Essa é a razão do Evangelho nas nossas vidas. Transformar o diamante bruto que há em nós em pedras preciosas para que nós possamos brilhar. Meus amigos, vamos orar, agradecendo a Jesus pela bênção da vida, agradecendo a Jesus porque nos oferta uma doutrina que nos convida a refletir sobre as nossas vidas e buscar a cada dia nos reformar intimamente. Agradecer a Jesus pelo Evangelho, que nos traz o exemplo de Maria de Magdala, que saindo de uma vida de pecados, entre aspas, se torna uma servidora de Jesus, a ponto de receber a primeira visita do Mestre após a sua desencarnação. Que nós sigamos os passos de Maria, rumo ao encontro de Jesus. Muito obrigado por tudo, Mestre amado. Abençoe a todos aqueles que estão nos ouvindo, abençoe a Web Rádio Fraternidade e dai-nos a tua paz. Muito obrigado por tudo, meus amigos, um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.